Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Somos gratos ao Senhor por mais essa rica oportunidade de estarmos na sua casa adorando o seu santo nome. Minha gratidão a Deus pela vida do nosso presidente, por nos dar esta oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero convidar a igreja para junto lermos a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 3, que é tão conhecido da igreja. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 8. A palavra de Deus diz assim: O Senhor tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Verso 10 diz: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou das outras vezes Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Amém? Que Deus continue falando conosco através da sua palavra. Nós estamos diante de um texto que a igreja conhece, aonde o Senhor está falando com um jovem, chamando ele para a sua grande obra que ele estava comissionando a ele. E o Senhor colocou esta palavra no meu coração, quando eu orava e pedia a Ele, com o tema, o Deus que fala. Nós estamos vivendo, nesses últimos tempos, onde muitas pessoas querem que Deus fale do jeito que elas querem ouvir, e não do jeito que Deus quer falar. Mas o Deus que nós servimos é diferente dos deuses por aí. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus que não está morto. O salmista, ele escreve dizendo que tem muitos deuses por aí, que estão na parede, são Deus de barro, Deus de madeira, mas ele diz que esses deuses aí é muito diferente, bem diferente do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Esses deuses, o salmista diz que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não conseguem ouvir, eles têm até narinas, mas não sentem nada. Mas o nosso Deus é diferente. A palavra do Senhor diz que quando estamos clamando a Ele, Ele atenta os seus ouvidos para nos ouvir. Aleluia! O Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, vivo, poderoso, que a sua palavra diz que a sua mão, o seu braço não está encolhido para que Ele não possa estender para salvar, que os seus ouvidos não estão agravados para que Ele não possa ouvir a nossa oração. Vale a pena servir um Deus desse, né? Vale a pena servir um Deus que é vivo, é um Deus que fala conosco, é um Deus que começou a falar desde o início da história. A palavra do Senhor nos garante que quando Deus criou o homem, já começou a comunicar com ele, já começou a falar. Aí as pessoas ficam dizendo, mas Deus não está falando. Deus está falando. Agora há pouco o hino foi entoado, fala Deus, fala Deus. E o Senhor tem falado, Ele fala através dos louvores, Ele fala através da palavra, Ele fala através dos instrumentos. O Senhor está falando ultimamente de todas as maneiras.
está usando a tecnologia que o inimigo achou que ia usar só para destruir vidas, para destruir lares. Aí o Senhor vem e pega o celular que para destruição, às vezes, de vidas, de casais, Ele coloca lá a palavra. A palavra de Deus hoje está nos computadores, está na televisão, está nos canais. Esta mensagem está chegando hoje em vários lugares do mundo, através da TV, através da mídia da igreja. É porque o Senhor sempre acha um jeito de falar com o homem, mas muitas vezes o homem não quer ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando chegasse os últimos dias que estamos vivendo, os homens iam criar comichão, bicho nos ouvidos, que para não ouvirem mais a palavra, a voz de Deus, mas mesmo assim o Senhor continua falando. Deus tem levantado homens e mulheres com a voz potente para dar lugar à voz de Deus, e o Senhor tem falado de várias maneiras e em vários lugares. Aleluia. No início o Senhor começou a falar com Adão e Eva, lá em Gênesis, e o Senhor sempre passeava pelo jardim e conversava com o seu servo. Aí o homem caiu, e o inimigo disse: agora Deus não vai mais falar de maneira nenhuma. E o Senhor continuou falando, nunca deixou de falar conosco, porque o Deus que fala é um Deus vivo, é um Deus que criou os céus e a terra, está aqui nesta noite no nosso meio. Aleluia. O Senhor, lá em Gênesis capítulo 1 e verso 3, Ele começou a falar dizendo: haja luz, e a palavra de Deus diz que houve luz. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou todas as coisas através da sua fala, através da sua palavra. Mas Deus não parou de falar. Ele continuou falando no capítulo 2 e no verso 18, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. E aí Deus está falando para o homem: você precisa ter alguém para compartilhar a vida, você precisa ter uma companheira para te ajudar e para direcionar. E o Senhor foi falando, continuou falando. Capítulo 6, verso 13, Ele fala com Noé. Depois, no capítulo 7, verso 1, Ele disse a Noé: entra tu e a tua casa na arca. Porque esse Deus que fala, irmãos, Ele também se preocupa. Ele fala conosco, preocupando com a nossa vida, com a nossa família, principalmente com a salvação da nossa casa. Muitas vezes nós achamos que Deus não está ligando para o que está acontecendo na nossa família, mas esta aqui é uma das grandes provas que o Senhor diz para Noé: eu vou dar livramento para você e para a sua casa. Esse mesmo Deus que continua falando hoje. No Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que um carcereiro que estava pronto para tirar a sua vida, porque estava cuidando do servo do Senhor ali, de repente o Senhor fala através do seu servo: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse mesmo Deus está falando hoje para você que está aqui. Ele tem projeto e propósito de alcançar não só você, mas também a sua casa, a sua família inteira vão entrar na arca do Senhor. Você crê que Ele faz isto, esse Deus que fala? O Deus que fala é o Deus que salva, meus irmãos. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que também esse Deus continuou falando de Gênesis em diante. No capítulo de número 17, verso 1 de Gênesis, Ele ainda continua falando para o seu servo Moisés. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Esse mesmo Deus que falou com Moisés, Ele continua falando conosco hoje. Paulo escreve dizendo: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são dos céus, e não nas coisas que são da terra. Ou seja, ele continua falando: é preciso andar na minha presença e buscando o que eu quero entregar na sua vida. Você recebe o que Deus quer entregar na sua vida? Aleluia! É este Deus que falou com Moisés, que fala conosco também. Mas o Senhor continuou falando. Esse mesmo Deus que fala conosco no capítulo 4 de Êxodo e versículo 11. Disse o Senhor
quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Muitas vezes nós não queremos emprestar os nossos lábios para o Senhor falar. Moisés se viu nessa situação. Quando ele estava ali, aquela sarça começou a pegar fogo e não se queimava, ele começou a entender que tinha algo diferente, e ele começa a ouvir a voz do Deus que fala. E esse mesmo Deus que fala diz para Moisés: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Esse mesmo Deus continua falando, ele usa o pregador de Eclesiastes dizendo: quando entrares na minha casa, olha o teu pé, quando tu entrares. Esse mesmo Deus continua falando conosco, que nós precisamos entender, que tem lugar que nós precisamos reconhecer que o Senhor está presente, que tem lugares que nós, como servo dele, precisamos entender que se podemos pisar lá ou não, se podemos entrar ou não. O crente é santo, a palavra de Deus diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aí as pessoas dizem: eu sou santa, a minha voz é santa para cantar, a minha voz é santa para pregar, meus olhos são santos para ler a sua palavra, mas eu vou aonde eu quero, eu piso aonde eu quero. Não tem esse negócio de pastor disse: não vai lá não, e eu vou porque eu mando em mim. Não, o Deus que nós servimos é diferente. Ele nos chamou para viver a sua palavra, para ouvir a sua voz e ser obediente a ele. Aleluia. Esse mesmo Deus continuou falando durante todo o Antigo Testamento. Ele disse para Moisés, quando estava em aflição, em desespero, dizendo: Senhor, como vamos fazer? O povo me aperta. No capítulo 14, verso 15 de Êxodo, ele disse: então disse o Senhor, mais uma vez Deus falando: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Muitas vezes, irmãos, nós já temos a resposta do Deus que fala, porque Ele já falou, e às vezes nós não queremos obedecer o que esse Deus está falando, não queremos cumprir o seu mandado. A palavra do Senhor diz que Ele diz para os filhos de Israel que ia tirar eles de lá, que ia alcançá-los com livramento. E agora, diante do aperto, eles começam a afligir Moisés, dizendo: nos trouxeste para morrer aqui. E a resposta do Deus que fala: apenas marche, apenas avance, apenas espere o milagre do Senhor. Tem coisa, irmão, que o Deus que fala, é Ele que faz. Não somos nós que temos que mover a nossa sabedoria, o nosso braço, as suas finanças. Não, tem coisa que tem que deixar Deus fazer, porque Ele fala e Ele cumpre. A sua palavra, Ele continua dizendo, Ele diz para o profeta que tudo que Ele falar, Ele cumprirá. Então nós precisamos descansar nesse Deus que fala e esse Deus que cumpre aquilo que Ele fala. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 1, do verso 4 até o 9, que é tão conhecido da igreja. Esse Deus que fala, Ele continua chamando o homem para fazer a sua obra. A palavra de Deus diz que Ele tem um encontro com Jeremias e disse: Jeremias, eu te escolhi, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, eu te conheci ainda quando tu não existia, eu te santifiquei para você fazer a minha obra. Jeremias começa a dizer: Senhor, eu sou apenas uma criança. É assim mesmo. Quando nos encontramos diante de uma voz de um Deus que é vivo e que fala, e que é poderoso, e que tem todo o domínio do universo nas suas mãos. A sua palavra diz que todas as estrelas Ele conhece cada uma por nome, chama cada uma e elas obedecem. Esse Deus que tem todo o domínio no universo é o mesmo Deus que fala conosco na nossa pequenez, e quando nós começamos a ouvir a sua voz, começamos a dizer: Senhor, eu sou tão pequeno, eu não posso. Mas é isto mesmo, irmão. Quando o homem pensa que ele é alguma coisa, aí o nosso Deus mostra que o homem não é nada. A palavra do Senhor nos mostra a vida de Moisés. Moisés, reconhecendo que era hebreu e que nasceu num palácio, chegou um momento
que ele diz: não, eu devo ser um desses homens que vou ser usado para trazer livramento, porque sou estudado, sei vários idiomas, cresci dentro do palácio, sei artes marciais, sei lutar com espada, sei a ciência, conhecedor de várias faculdades. O homem se achava preparado, mas de repente, quando ele achava que ele podia, que ele era, o Deus que é poderoso mostrou para ele que o homem que tem todos os atributos terrenos, diante de um Deus todo-poderoso, não servem para nada. A palavra de Deus nos mostra isto. Paulo diz que ele era formado aos pés de Gabriel, que ele era fariseu, que ele tinha isso, tinha aquilo, tinha várias faculdades, e ele disse: eu renunciei tudo isto por amor a Jesus. Aleluia. Aí a palavra do Senhor vem nos mostrar que agora Moisés, aquele homem que se achava tão potente, tão forte, tão instruído, de repente ele precisa fugir com toda a sua sabedoria, com todas as suas artes, com todo o seu poderio que tinha nas mãos no palácio. De repente vai para o deserto. Agora o Senhor chama ele na sarça, e quando ele ouve a voz do Deus que fala, ele começa a dizer: Senhor, quem sou eu? Eu não dou conta de diante desse povo, eu sou pequeno, não sei mais nem falar, tomei 40 anos de sol na cabeça, esqueci o idioma, esqueci tudo. Aí o Senhor olha para aquele homem que antes se achava tão grande, agora se acha humilde na presença de Deus. Ele disse: Moisés, quando tu pensava que podia, tu não podia. Quando tu achava que tu era grande, tu era pequeno. Quando tu achava que tu era forte, tu era fraco. Mas agora você pode, porque eu sou o Senhor que estou com você. Aleluia. O Deus que fala é o Deus que chamou Jeremias, e é o Deus que te chama, que está nesta noite aqui falando através desta mensagem, que Ele conhece você. Esse Deus que fala é o Deus que diz: não te desespere, não te preocupe, eu estou vendo a tua situação, eu conheço os teus dilemas, eu conheço as tuas fraquezas, sim, mas quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos de um Deus que pode todas as coisas, aquilo que você não pode, agora Ele disse: agora você pode. Aquilo que você diz: eu não vou conseguir, Ele disse: agora você consegue, porque sou eu, o Senhor, que te ajudo e que sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Esse Deus que fala, Ele fala de várias maneiras, em várias épocas. Ele continuou falando. Juízes, no capítulo 6, a palavra do Senhor diz que Ele chama um jovem, Gideão, e fala com ele. Esse Deus que fala, Ele diz para aquele jovem, que ele diz: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou pequeno demais para livrar este povo. Aí o Senhor olha para ele e diz: agora está do jeito que eu gosto, você está do jeito que eu gosto, Gideão, vai nessa tua força. Aleluia. Esse Deus que fala conosco, irmãos, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos capacita para a sua obra. Quando o homem, o ego se torna grande, e ele acha que ele é capaz de tudo, o Senhor vai e o abate. Mas quando o homem reconhece a sua pequenez, que o Deus que nós servimos, que fala conosco, é Ele que chama, que fala e nos capacita, aí Ele levanta e coloca no lugar que Ele quer e que Ele projetou. Aleluia. Josué, no capítulo 1, nós encontramos uma história dessa. O homem que era servo de Moisés, no versículo 8, o Senhor fala com ele e diz: quer ser abençoado, quer prosperar, quer que dê certo tudo na sua vida? Ele disse: então não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, então eu farei prosperar o teu caminho, e aonde tu colocar a planta do teu pé, eu vou te abençoar. Aleluia. Isso é o Deus que fala, não é o homem que falou, é o Senhor. Mas aí tem muita gente que não prospera e ainda reclama do Deus que fala. Por quê? Porque não cumpre o que o Senhor mandou. Quando nós somos obedientes à sua palavra, o cristão, ele chega no meio de uma empresa onde só tem ímpio,
todos lá reconhecem, quando ele é servo de Deus, quando ela é serva de Deus, quando ele medita na palavra de Deus, aí as pessoas começam a olhar e dizer: tem uma coisa diferente naquele homem, tem uma coisa diferente naquela mulher, tem algo diferente ali. Tem o quê? Tem a presença do Deus Todo-Poderoso, que faz a diferença na vida do cristão. Aleluia. Josué recebe de Deus uma palavra: se você meditar na minha palavra, eu vou te fazer prosperar. Aí as pessoas não prosperam mais e reclamam de Deus: mas não tenho tempo, eu não tenho tempo para isto, eu não tenho tempo para ler a palavra. Entra ano e sai ano. A maioria dos cristãos, paz, meus senhores, a maioria dos cristãos não leram ainda a Bíblia inteira. A maioria deles, irmãos, isto é pesquisa e prova real. Por quê? Mas se for pegar hoje o tempo que a maioria dos cristãos ficam no celular, nas redes sociais, era suficiente para ler várias vezes a Bíblia Sagrada durante o ano. Mas como vai ser abençoado? Porque o Deus que fala, Ele deixou aqui a sua palavra para falar conosco, e muitas vezes nós negligenciamos isto. Esse Deus que fala, Ele continuou falando através de Isaías, no capítulo 6, que é tão conhecido, verso 3, versos 6 e 8, ele começa a fazer uma pergunta para os seus servos. Ele começa a dizer: a quem eu enviarei? Quantas pessoas têm ouvido a voz desse Deus que fala, falando que tem uma obra para ser feita, mas as pessoas começam a dizer: eu só vou quando Deus fazer isto ou aquilo. Querem negociar, barganhar com Deus, em vez de falar: o Senhor me mandar, eu vou. E a palavra do Senhor diz, o próprio Deus que fala, encarnado através de Cristo Jesus, Ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. O Deus que fala está dizendo: primeiro é o céu, primeiro é as coisas do céu, primeiro é as coisas de Deus. Aí sabe o que é que acontece? Ele começa a estender as mãos e abençoar aquele que ouve a sua voz. Aleluia. Esse Deus que fala, Ele mesmo usa o profeta Isaías, dizendo no capítulo 40, no versículo de número 28, ele diz que Ele não se cansa, que Ele não se fadiga. No versículo 31, Ele traz uma palavra de esperança para aqueles que estão cansados demais, que não estão dando conta. Ele continua falando, Ele falou lá com Isaías, Ele continua falando hoje conosco. Ele diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, ele está dizendo, não quer dizer que não vai cansar. Vai cansar sim, vai ter momentos que vai ter vontade de parar, vai ter momentos que vai ter vontade de desistir, mas esse Deus que fala é o Deus que traz renovo para a nossa vida. Ele está dizendo: renovarei as suas forças. E tem uma coisa: quando eu renovar as suas forças, o Senhor está dizendo através desse versículo, você não vai só andar por aí, não vai só ficar sentado em berço esplêndido, não. O Senhor está dizendo, você vai correr, você vai voar como águia. Para que isto, pastor? Para fazer o que Deus está mandando. Aleluia. Esse Deus que fala, irmão, é o mesmo Deus que Isaías escreve no capítulo 41, em verso 20, dizendo que Ele faz uma coisa nova. Sabe o que é isso? Ele disse: para que todos vejam, saibam e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. Esse é o Deus que continua operando milagres, que continua operando maravilhas. É para exaltar o homem? Não. O Deus que fala é o Deus que opera milagres ainda nesses últimos dias.
Nós, dirigentes de congregações, se for perguntar para cada um aqui, eles vão testemunhar que o Senhor tem curado, que o Senhor tem salvado, que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem feito o crente prosperar, que o Senhor está libertando pessoas das drogas, que o Senhor está tirando do cativeiro. Esse Deus que fala, irmãos, é o Deus que opera maravilha e que mostram para todo mundo ver que Ele é o Deus que muda a vida das pessoas. Ele é o Deus que ainda continua curando, mesmo em pleno século 21, continua. Agora, neste ano que acabou de findar, de 2024, eu vivi algumas experiências, como tenho vivido muitas nesses anos, que o Senhor me chamou para a sua obra, mas o meu irmão de pai e mãe foi acometido no início de 2024. Nós estivemos juntos em dezembro de 2023, ele aparentou um pequeno caroço na sua garganta, e eu vendo aquilo ali, perguntei para ele, num almoço de família, de Natal, no estado que ele mora, e ele disse, uma coisinha simples, não tem nada não. E eu falei com ele, é bom procurar o médico. E quando ele vai procurar o médico faz um exame mais detalhado e disse, é um tumor na sua garganta. E passa alguns dias, faz uma biópsia e disse, é um tumor maligno, é preciso tirar esse caroço, fazer alguma coisa urgente. E infelizmente, quando descobre a doença, ela avança rapidamente, e o câncer de garganta, irmãos, é um dos piores, os mais agressivos que existe. Poucos são o percentual de cura que existe. E agora entramos numa batalha terrível. Eu saía daqui às vezes para ir ali visitá-lo, e quando chegava, muitas vezes não dava conta nem de falar. Sentava na frente dele, olhava para o estado daquele homem que dá quase 2 metros de altura e que pesava mais de 100 quilos. E quando eu via a situação dele, parecendo uma caveira, só o couro e o osso, e eu só única coisa que fazia, eu saía daqui cheio de fé, saía daqui animado, e pegava o óleo da unção e levava, vou ungir, e chegava com força. Quando chegava diante daquela situação, eu me desarmava todo e falava, Jesus, tem misericórdia, e olhava para ele, e ele olhava para mim, e apenas chorávamos os dois. Às vezes abraçava, tinha vezes que ele não tinha mais força de nada, passava quase 30 dias sem conseguir colocar nada na boca, não conseguia mais comer, e foi se definhando, só o couro e o osso, e aquele tumor agressivo tomando de conta dele. Meus irmãos, tinha dia que ele falava, ora para o Senhor me levar, que eu não dou mais conta. Mas o Deus que fala, Ele continua vivo, continua poderoso. E eu colocava a mão naquele câncer, porque ele foi tão agressivo que começou a tomar tudo dentro de poucos meses, e ficou vendo tudo dentro, comeu a carne inteira aqui, que ele começou a fazer rádio e quimioterapia. E eu chegava ali, e o Senhor falava comigo, se esforça, te anima, não te abate. E eu ficava chorando sem força, e o Senhor, coloque a mão aí e ore por ele. E eu colocava a mão e orava, e repreendia aquele câncer, e voltava para Uberlândia. Meus irmãos, quando foi antes de findar o ano de 2024, eu pude ir ali abraçá-lo e glorificar a Deus, fazendo um culto de gratidão ao Senhor, que os médicos diagnosticaram ele, dizendo, o resultado hoje você está 100% curado do câncer. Um milagre aconteceu na sua vida, e eu pude glorificar o nome do Senhor. Ele é o Deus que fala, e é o Deus que cura. Ele quer curar você, Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar a sua casa. Basta crer nesse Senhor, basta crer nesse Deus. Ele continua curando câncer ainda, esse Deus continua operando milagres ainda, esse Deus continua operando maravilhas ainda. Aleluia! Você crê que Ele faz isto? Ele faz, irmãos. Meu irmão, desviado dos caminhos do Senhor, 30 anos afastado, Jesus, nesse câncer, nesse processo, ele voltou para os caminhos do Senhor,
está salvo para a glória de Deus. Deus sabe todas as coisas, mas Ele continua operando. Por isso Isaías escreve no capítulo 43 e verso 13: operando eu, quem impedirá? Esse Deus que fala é o Deus que opera, é o Deus que cumpre o que fala, é o Deus que quer alcançar a tua casa, alcançar a sua vida. Basta andar na presença dEle, como Ele diz para Moisés. Aleluia. Esse Deus que fala conosco, irmãos, é o mesmo Deus que Daniel, diante de algo extraordinário que Deus revela para ele, o sonho do rei, que ele não sabia contar, ele escreve no capítulo 2 e no verso 21, dizendo: ele muda os tempos e as horas, ele coloca no trono e ele tira. Ele estava louvando esse Deus, que Ele é o Deus que fala, mas também Ele é o Deus que faz. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a história da sua casa. Aleluia. Esse Deus, irmão, que fala conosco, esse Deus é o Deus que renova as nossas forças, que nos levanta, que nos coloca de pé. A palavra de Deus nos conta a história de Elias, um homem que era forte, que mandava parar de chover, e os céus obedeciam, se fechava e travava, mas também mandava chover e chovia. Mas tem uma coisa: este homem que era tão forte, tão poderoso, que matava profetas, era um homem que tinha uma oração fervorosa. Mas chegou um momento que esse mesmo homem, Tiago diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas que nós. Ele não era diferente de mim, ele não era diferente de você. Tem tempo na nossa vida que é assim mesmo. Tem hora que as lutas são grandes, que as pedradas são muitas, que não conseguimos às vezes ficar de pé. E quando a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, começa lá do verso 4, falando da história desse grande homem, um homem forte, um homem poderoso, o profeta da época, o homem de Deus, como era conhecido. De repente, no verso 4 diz que ele pediu para si a morte, que não estava mais aguentando as lutas, as provas. Muitas vezes nós ficamos dizendo: Senhor, quando vai passar? Quando vai acabar? Infelizmente, a vida do homem é tomada por três coisas, que às vezes nós achamos que tudo é prova, mas nem sempre é prova. As consequências da vida vêm na vida de todos os homens, o do pobre, do rico, do branco, do preto, não importa, está... Assim como o sol e a chuva descem dos céus, como Deus disse, para os bons e para os ruins, as consequências da vida acontecem. E muitas vezes o que nós enfrentamos não é prova. Às vezes nós enfrentamos situações, consequência daquilo que nós fizemos antes. E na vida de Elias foi assim. Elias era um homem cheio de Deus, um homem cheio de coragem, mas chegou um momento que ele passou por situações difíceis. Às vezes é assim conosco, às vezes é prova, só que prova, ela tem tempo de começar e ela tem tempo de acabar. Se você está vivendo em prova, a palavra do Deus que fala para você nesta noite: aguenta a prova aí, passa por ela, que vai passar em nome de Jesus. Aleluia. Mas pastor, e se foi situações que eu fiz lá atrás? O Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. Às vezes nós passamos por situações, sim, colhemos aquilo que plantamos, sim, mas chega um momento que Ele estende as mãos e diz: vou te abençoar e vou te tirar desse calabouço. Aleluia. Mas também tem consequências mesmo da vida, tem provas de Deus, sim, e também tem retaliação do inimigo contra nossas vidas, e nós precisamos entender isto. Mas quando acontece na vida de Elias, irmãos, Elias entra em desespero, e ele abandona o ministério, abandona tudo, e diz: Senhor, eu quero morrer. Quantas vezes nós pedimos isto para o Senhor, diante da prova e da luta, mas a palavra de Deus diz
que mesmo assim, a palavra do Senhor diz que o Deus que fala, o Deus que nos chama, o Deus que nos capacita, mesmo na hora que estamos incapacitados, Ele chega com um pão fresquinho para nos alimentar, Ele chega com a água do Espírito para nos matar nossa sede e nos fortalecer. Aleluia. No versículo de número 6 do capítulo 19 de 1 Reis, diz que Elias viu perto dele, junto à cabeceira, um pão. Ele viu aquele pão assado ali naquela brasa que estava ali. Ele viu uma botija de água, comeu, bebeu, mas mesmo assim deitou de novo. Quantas vezes isso aconteceu com você? Mesmo o Senhor chegando, te dando uma balançada, te enche de graça e você continua do mesmo jeito. Mas a palavra de Deus diz que o Deus que nós servimos, algumas pessoas dizem, Deus é o Deus da segunda chance, porque a glória da segunda casa é maior que da primeira. Eu ouvi do meu Deus dizendo um dia, diz para ele que eu não sou o Deus da segunda, eu sou o Deus da terceira, da quinta, da 10ª, da 20ª. Eu sou o Deus que estou com as mãos sempre estendidas para abençoar e alcançar com misericórdia. Aleluia. E o Senhor chega no versículo de número 7 do capítulo 19 de 1 Reis. Ele disse, segunda vez o anjo do Senhor tocou. Ele disse, levanta-te e come, porque o caminho ainda é muito longo. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra, para dizer, ainda não é tempo de parar. O Deus que fala é o Deus que te renova as tuas forças nesta noite e diz, eu tenho coisa ainda para fazer na tua vida, eu tenho coisa contigo ainda, não é tempo de parar. Tem pessoas que vieram nesta noite dizendo, estou entregando, como diz alguns jogadores por aí, estou pendurando a chuteira. Não, o Senhor está dizendo, não é tempo de pendurar não. Tire essa Bíblia aí da estante, deixa Deus te usar, porque o Deus que fala, Ele quer usar os teus lábios para pregar a palavra dEle, para discipular almas, para ganhar almas e trazer para o reino dos céus, para tirar do mundo das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Você crê que esse Deus ainda faz isto? Aleluia. Esse Deus que fala é o mesmo Deus que chegou no capítulo 11 de Mateus, e versículo 28, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o mesmo Deus que continuou falando no Novo Testamento, é o mesmo Deus que apresenta em Apocalipse para João, quando ele está lá na ilha de Patmos, preso, enviado para lá, porque tinha sido jogado num caldeirão de pinche de azeite fervendo, e esse mesmo Deus deu livramento para ele de morte. Aquele rei fica surpreso com tudo isso e diz, tem que ser levado para a ilha de Patmos, lugar de homens que não morrem, de homens perigosos ou de homens semideuses. E a palavra do Senhor diz que ele foi levado quando ele está ali, achando que está abandonado, que ninguém liga mais para ele. Sabe o que acontece? A maior revelação de todos os tempos, o Senhor aparece para ele, e ele disse, quando ele vira para ver quem falava com ele, ele viu um homem poderoso, os seus cabelos brancos como a lã, ele olha ele com os olhos como chama de fogo, e ele disse que ele está trajado com um cinturão, e ele disse que ele tem uma espada de 2 gumes, de 2 fios, e ele diz que ele olha para aquele homem, achando que estava abandonado e largado para trás de mão. Ele diz que ele começa a falar com ele, dizendo, João, escreve o que eu vou te mostrar. Aleluia. Se você está pensando que esse Deus que fala esqueceu de você, que você está jogado para as traças, ele continua falando, dizendo, eu não te abandonei, ainda estou te vendo, eu te ajudo, eu te esforço e eu te seguro nas tuas mãos. É hora de levantar, de sacudir a poeira e dizer, eis-me aqui, Senhor, aonde o Senhor quiser me enviar, estou pronto. O que o Senhor quiser mandar eu fazer, estou pronto para fazer. Esse Deus, irmão, não nos abandona jamais. Esse Deus que fala, continua vivo conosco. E para encerrar, terminando, Mateus capítulo 17, o verso 5, esse mesmo Deus
e nós estamos estudando na EBD que Jesus é Deus, Ele é Deus, e isso nós temos entendido muito bem. E esse mesmo Deus, no capítulo de número 17, versículos 5 a 7, nós encontramos Ele mais uma vez cuidando dos seus. O versículo de número 5 está ali: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Verso 6: e os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Esse Deus, irmão, que fala conosco, é o Deus que segura nas nossas mãos, que nos coloca de pé, mesmo quando estamos com medo, mesmo quando estamos em desespero, mesmo como os discípulos que estavam ali. A minha tradução diz que ele, tocando neles, e aproximou Jesus e tocou-lhes. Esse Jesus, esse Deus que fala conosco, que está aqui conosco, Ele fala, mas também Ele ainda toca. Nós recebemos o toque dEle todos os dias, quando nós pararmos para dar atenção à sua voz. Ele não só fala, mas Ele também toca, como Ele tocou nos seus discípulos que estavam com medo, jogados no chão, em desespero por ver aquela glória extraordinária de Deus. Ele continua tocando em vidas, Ele continua tocando, mudando a história de famílias, de casas. Esse mesmo Jesus, Ele está aqui nesta noite para tocar na sua vida, para tocar na sua casa, para colocar as coisas em ordem. Deus é especialista, irmão, em tocar e mudar. Ele quer tocar em você para mudar a tua vida. Ele quer tocar em você para mudar o teu ministério. Ele quer tocar em você para mudar o teu casamento. Ele quer tocar em você para mudar as tuas finanças, para mudar as coisas, colocar em ordem, para você começar a andar em novidade de vida na presença dEle. Você crê que esse Deus pode tocar em você? Você crê que esse Deus pode tocar em sua casa? Você crê que esse Deus pode tocar na tua família e mudar a história? Tome posse nesta noite desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Eu convido você a colocar de pé, e nós vamos estar orando juntos, porque esse Deus que fala é o Deus que toca, é o Deus que muda a história, é o Deus que abençoa. E Ele nesta noite quer tocar na sua vida para te dar valor, para dizer que você é especial, para dizer que você é importante. Deus toca para mudar a história, como tocou na minha vida há mais de 30 anos atrás. Um jovem com 18 anos, fazendo tudo que o mundo queria, achando que estava tudo bem, curtindo a vida, mas de repente teve um encontro com a morte. Estava descendo às profundezas do inferno, e de repente alguém chegou no meu ouvido, caído no chão, após uma úlcera estourar. Chegou e disse: você aceita Jesus? E quando eu estava caindo naquele abismo profundo, esse Deus tocou naquela hora, teve misericórdia de mim, estendeu as mãos para mim, eu disse: eu aceito Jesus. Ele me tocou, segurou nas minhas mãos, trouxe de volta e disse: agora anda na minha presença. Esse Deus quer tocar em você, Ele quer tocar na sua vida para mudar a tua história. Creia tão somente nisto. Levante a sua mão, ore comigo nesta noite. Deixe esse Deus que fala tocar na sua vida, na sua casa, tocar na sua família, no seu ministério, te fortalecer de novo e te usar nas suas mãos. Senhor, nós nesta noite te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque tu és o mesmo, tu és o Deus que toca, Senhor, tu és o Deus que fala, tu és o Deus que renova, tu és o Deus que muda a história. E nesta noite, Jesus, vidas que estão ouvindo a tua voz, vai mudando, vai tocando na alma, vai arrancando, Jesus, tudo que precisa ser mudado. Vai tocando neste casamento, vai tocando nesta casa, toca nesse ministério e restaura e renova, Jesus.
Aleluia! Faz um milagre, Jesus. Toque agora nesse enfermo. Toque agora, arranca esse mal, arranca essa doença. Ah, Jesus, Tu é o Deus que fala, e quando Tu fala conosco, Tu muda a nossa história. Muda a história desse homem, muda a história desta mulher, muda esta vida, Senhor. Traz renovo para esse ministério, para não ser o mesmo, para andar diferente. Meu Deus, traz renovo nesta noite para aqueles que estão achando que o tempo acabou, que é hora de parar. Fortaleça nesta noite, Jesus. Segure em suas mãos. Traz renovo para continuar a caminhada. Traz renovo, Senhor, para continuar o projeto e o propósito do Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos estas vidas e oro por elas e ministro a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.